Todo mundo que acompanha quadrinhos, seja da DC ou da Marvel, está acostumado com batalhas envolvendo seres absurdamente poderosos, capazes de rasgar planetas como se fossem feitos de papel. Mas teve um caso que a DC realmente se superou e colocou frente a frente o Espectro e o Miguel Demiurgos. Ambos que são seres ridiculamente poderosos e que recebem os seus poderes diretamente da Presença, o deus da DC. E para saber como foi a batalha do Miguel, aquele que tem o maior dom de Deus, o chamado Dunamis Demiurgos, e o Espectro, o representante da vingança e da ira de Deus, venha comigo e seja muito bem-vindo ao Planeta Diário. E meus amigos, se vocês quiserem conhecer mais sobre esses dois personagens, saiba que eu já tenho vídeos falando sobre esses personagens, no qual eu falo da história, dos poderes, dos feitos e etc. E então, para saber o quão poderoso é o Espectro e a origem de seus poderes, e também para saber sobre a Dunamis Demiurgos, dê uma olhada nesses meus vídeos que estão na tela, vale muito a pena. Mas agora, vamos ao vídeo! E agora, de forma bem rápida, eu vou falar algumas coisas sobre os poderes desses dois personagens, só para vocês terem uma mínima ideia do que está acontecendo e da dimensão dessa batalha. E vamos começar com o Espectro. O Espectro, de forma geral, é muito subestimado, mas esse cara é bizarramente poderoso. Ele já foi capaz de praticamente eliminar toda a magia do multiverso da DC. E inclusive ele encerrou uma era mágica. E nesse meio ele conseguiu derrotar todos os Lordes da Ordem e do Caos. E o único capaz de equilibrar uma luta foi o Nabu. Mas ele também já venceu o Mago Shazam, o Vingador Fantasma, seres da quinta dimensão e inclusive foi capaz de remover os poderes do Mr. Mxyzptlk, entre várias outras coisas absurdas. Esse cara fez o Eclipso se achar fraco e resistiu a um soco do Superman sem sequer dar um passo para trás. Mas por outro lado, temos o Miguel Demiurgos, o cara que criou todo o multiverso. Isso em uma ocasião, lógico, pois o criador muda dependendo da situação. Mas o fato é que ele foi sim capaz de criar o multiverso, e é dito inclusive que tudo que existe é a vontade do Miguel. Ele foi o cara que derrotou o Lúcifer Morningstar, e segundo o Sandalphon, que é um anjo que lutou ao lado do Lúcifer na rebelião, o Miguel só se feriu naquela batalha porque não lutou a sério, pois segundo ele, com um gesto, ele seria capaz de vencer todos os anjos rebeldes. Ou seja, o Miguel é tipo o Superman dos céus, que sempre luta pegando leve. Também já foi dito que a energia liberada após a morte do Miguel poderia destruir toda a criação. Ou seja, tudo! Apocalipse, o inferno, Nova Gênese, todos os multiversos, tudo! Fora que ele tem 50% do poder da presença. E se você considerar o poder de combate, é possivelmente mais do que 50%. E se você quer saber mais do porquê que eu estou dizendo isso, veja esse meu vídeo sobre o Miguel. E agora que eu situei vocês, vamos ver o que aconteceu na batalha desses dois monstros. Nessa ocasião, o Espectro estava atrás de um assassino no qual ele tinha um desejo especial de vingança, pois esse sujeito era bem problemático. E a única pessoa que tinha visto esse assassino era um padre que foi atacado. Só que o problema é que o padre morreu. E para piorar, o Espectro não conseguia falar com a alma dele, pois ele já tinha ido para os céus. E foi então que o Espectro se dirigiu aos portões do paraíso. Mas os portões se fecharam bem na cara dele, o que irritou bastante o Espectro. E eis então que aparece o Miguel Demiurgos, com um tamanho autenticamente gigantesco. E o Espectro diz que para proteger os inocentes e cumprir o seu papel, ele precisa de uma alma que adentrou o paraíso. Mas o Miguel diz que as almas que entram no paraíso estão além das preocupações mesquinhas dele e que o céu está fora dos limites dele. E o Espectro assume o mesmo tamanho do Miguel e diz que ele não vai pará-lo. Enquanto o Miguel diz que sim, que ele vai deter o Espectro.
E é nesse momento que o Espectro parte para cima do Miguel usando uma massa gigantesca e um escudo. Mas o ataque do Espectro atinge apenas o escudo do Miguel. E meu amigo, a cena é épica. Dê uma olhada nesses dois duelando em frente aos portões dos céus. Cara, é simplesmente incrível. O Espectro até acerta um golpe no Miguel, mas que só serviu para irritar o Arcanjo, que revida, acertando o Espectro com seu escudo. E na sequência, com um golpe de sua espada, ele parte o escudo do Espectro ao meio, como se não fosse nada. O Espectro ainda usa os seus poderes cósmicos, mas nem arranha o Miguel. E então, os dois partem um para cima do outro para encerrar a batalha. E o resultado é uma colisão gigantesca e uma grande explosão. E o que sai dessa explosão é o Miguel inteiro e o Espectro derrotado. O Miguel reconhece que o Espectro é um adversário formidável. E diz que ele tem um papel muito importante, mas que o papel dele não é no céu, e sim em outro plano. E nesse momento, o Miguel pega e arremessa o Espectro na terra como se ele fosse um saco de estrume, encerrando assim o combate. E também teve um outro caso no qual o Espectro, separado do Jim Corrigan, enfrentou o Miguel. E vale lembrar que essa versão do Espectro é aquela que quase acabou com toda a magia do multiverso DC. Só que dessa vez o Miguel estava um pouco mais impaciente e obliterou o Espectro bem mais fácil e bem mais rápido. E galera, é muito importante dizer que não é demérito nenhum perder para o Miguel. É quase impossível achar alguém que possa fazer qualquer coisa contra ele. E só o fato do Espectro ser considerado um adversário formidável pelo Miguel já mostra o quão poderoso esse cara é. E mostra também que ele está muito acima de quase qualquer herói da DC. Mas falando sério galera, quem viu os meus vídeos e quem conhece esses dois personagens sabe que realmente não dá para o Espectro. Porque o Miguel é simplesmente absurdo. E então é isso. Se gostaram do vídeo, deixe o seu like e se inscreva, pois dessa forma você ajuda demais o canal e não perde os próximos lançamentos. Conto com o apoio de todos e até a próxima!